Olá, gente! Uma ótima tarde a todos vocês, tá? Vocês estão vendo a cabecinha do Noah. Vou fazer esse vídeo aqui, o Noah tá aqui perto. Eu não vou mostrar ele muito não, porque ele tá sem fralda, tá? Tá muito quente aqui, ele tá sem fralda. Bom, mas eu quero falar pra vocês hoje sobre, neste vídeo de agora, né? A palavra do Senhor que está escrito no livro de Gênesis, tá bom? Livro de Gênesis, no capítulo 3. Olha só, gente, eu vou até resumir porque fala da tentação de Eva. Eita, Noah quer pegar a Bíblia. Vai mais pra cá. Toma, né? Esse capítulo fala sobre a tentação de Eva. A tentação de Eva e a queda do homem, tá? Aí eu quero colocar um tema nessa pregação, que é o seguinte. O relacionamento de Adão com Deus, que foi quebrado, né? Que o relacionamento de Deus com Adão, porque Deus tinha um relacionamento tão bonito com Adão, né? Que ele ia todos os dias, à tardinha, conversar com Adão, ver as coisas lá no Jardim do Éden. Um amigo de Deus, Adão era. Então ele fez Adão e colocou Adão para tomar de conta de tudo no Jardim do Éden. Ele colocou Adão lá dentro. Adão foi formado do pó da terra, você sabe disso, né? Então ele formou Adão, colocou Adão no Jardim do Éden para Adão tomar de conta de tudo no Jardim do Éden. Então ele colocou Adão até para colocar o nome em todos os bichos, aves, répteis, tudo. Bestas, feras, né? Meu Deus. Gente, olha. Ai. Pega aqui esse menino, gente. Olha a cara dele. Oh. Gosta de se... ele gosta de se ver nos vídeos. Bom, então Adão colocava o nome também em todos os bichos, foi Deus que ordenou, né? Então a responsabilidade de Adão, né, era grande. Não deixa ele aparecer não, que ele tá pelado, tá? E ele tava em pé, querendo pegar a Bíblia aqui, ó. A cara dele aparecendo no vídeo. Olha, Ingrid, pelo amor de Deus, olha. Menina que gosta de se mostrar nos vídeos. Vovó ama. Pega ele assim por cima, pra não ver que ele tá sem fralda. Ai, meu cabelo. Bom, gente, vamos começar de novo. Agora dá certo, ela levou ele. Então, Deus ordenou que Adão colocasse nome nos bichos, né? E ficasse lavrando a terra lá no Jardim do Éden, tomando de conta de tudo. E realmente estava acontecendo tudo bonitinho. Chegou um dia que Jesus, olhando ele, vendo ele colocando os nomes dos bichos, né? Porque você já reparou que a vaca tem a cara de vaca, né? O nome da vaca é vaca. Ela tem a cara de vaca, que ela, se por acaso a gente fosse chamar a vaca de cavalo, não dava certo, né? Então ele colocou os nomes bem certinho em cada animal. Só que Deus, vendo aquilo, Deus pensou que Adão também precisava de uma pessoa com ele, né? Então ele pensou, eu vou fazer uma disjuntora para Adão, uma ajudadora para Adão, né? Então ele fez cair um sono pesado em Adão. E desse sono, Adão adormeceu e ele, tô correndo aqui na Bíblia, tá bom? Porque é muito grande aqui o capítulo para ler tudo. E ele fez Adão adormecer e tirou uma costela de Adão, e dessa costela ele fez Eva, a disjuntora, ajudadora para Adão, certo? Bom, mas aí Deus já tinha falado para Adão que não era para Adão comer de dos frutos que estavam lá, a árvore lá no Jardim do Éden. Ele podia comer de tudo que tinha no Jardim do Éden. Mas Jesus, Deus, né, ele tirou uma árvore e falou, uma fruta de uma árvore e falou, ó, Adão, é o seguinte, ó, você pode comer de tudo, tá, que tem aqui no Jardim do Éden. Mas daquela árvore determinada ali, você não pode
comer nada dela, tá? Quando Deus fez Eva, Deus deixou que Adão, né, falasse tudo isso para Eva. Deus ensinou Adão, Adão ensinava Eva. É isso. Ou seja, eles sabiam que não podiam tocar naquela fruta, comer daquela fruta, né? Tocar naquela árvore. Bom, mas você sabe como acontece no mundo agora, né? Existem as tentações, né? Você já notou o tanto que Eva era curiosa? Você sabia que as mulheres são curiosas? Já é descendência de Eva, né? Porque às vezes a mulher é tão curiosa que às vezes ela faz, ela grita, quando ela descobre alguma coisa, né? E começa a brigar e tudo, faz logo barraco. Mas tem outras que vai sorrateiramente, devagarzinho, descobrindo as coisas com aquela curiosidade, descobre tudo, assim, na mansidão, certo? Bom, mas vamos continuar. Adão falava para Eva, ensinava a Eva que não era para tocar naquela árvore, não era para comer daquela fruta. Eva sabia. Adão também sabia, tá? Bom, mas veio a serpente, né? Ou seja, o demônio, usando aquela serpente para tentar Eva. E olha só, foi justamente no momento em que Adão deixou a Eva sozinha. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, o marido tem que estar sempre com a mulher. Bom, ele vai trabalhar, mas quando ele volta em casa, ele está sempre juntinho com a sua mulher. Ele está sempre ali, monitorando, conversando, ensinando, falando a palavra do Senhor. Isso é para ser um casal feliz, um casal feito à vontade de Deus. Mas aí o homem sai, deixa a mulher sozinha, não está ligando, vai, enche a cara de cachaça, de droga, faz o que quer e deixa a mulher sozinha, né? Não dá atenção para ela, não conversa com ela, não faz nada por ela. Então, o que é que acontece? Muitas coisas de errado acontecem, né? Por isso. Então, Adão deixou Eva sozinha. Foi neste momento que o demônio, em forma de serpente, tentou Eva. E olha só, o que foi que ele falou para Eva, para você saber o quanto o demônio é sagaz, o quanto o demônio é sorrateiro, o quanto o demônio é traiçoeiro. Ele usou a própria palavra que Deus falou para Adão. Ele falou para tentar Eva. Olha só, eu vou passar aqui rapidão, vou procurar aqui, porque é grande o capítulo, quando ele falou. Então a serpente... Vou voltar aqui só um pouquinho. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha só, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, ela chegou para Eva e falou, e aí, Eva? Vou resumir aqui, né? Do nosso jeito. E aí, Eva? Foi assim que ele falou para vocês? Não é para vocês comer daquela fruta? Certo? Vocês podem comer de todas as frutas, menos dessas aí, né? Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente, a Eva, né? Do fruto das árvores do jardim comeremos. Ou seja, de todas as árvores daqui, os frutos de todas as árvores aqui do jardim, a gente pode comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva falando para a serpente o que Deus tinha feito, o que Deus tinha falado, ordenado. Então a serpente, com toda a sua traição, engano, malícia, que o demônio é assim. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Ou seja, trazendo para o dia de hoje, deixa de besteira, Eva. Deixa de besteira, Joana.
Deixa de besteira, Maria. Ah, para com isso. Ah, que é isso? Você acha que ele falou isso mesmo, que se vocês tocarem nisso aí, vocês vão morrer? Nada, é nada. Não morre, não. Ele disse isso é porque... Ele disse isso que é porque ele sabe que se vocês comer, vocês vão ficar igual a ele. Olha só, a estratégia do demônio. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Está vendo? Que a serpente estava falando para Eva. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Jogou pesado, né? A serpente. O demônio. Né? Usou contra Deus. A palavra que Deus falou que não era para comer o fruto. Porque eles morreriam. Agora eu quero falar para você que o comer o fruto não foi o pecado, não foi o comer o fruto. É a desobediência. O que isso significa é a desobediência. É a mesma coisa que hoje a pessoa, um pai fala para o filho, filho, não pode fazer isso aí porque você vai se arrepender, não vai dar certo. E o filho vai lá e faz. Mesmo que ele fale e diga, não pai, não vou fazer não. Não mãe, não vou fazer não, pode deixar, não vou fazer não. Quando o pai ou a mãe vira as costas, ele vai lá e faz. Ele desobedeceu. Eva desobedeceu a Deus. Então, comer do fruto, aquele fruto ali não tem nada a ver. Entendeu? É simbólico. É a desobediência que causou todo esse pecado. Ah, mas tem muita gente que diz assim, ah, mas ela pecou e né, ainda deu para Adão. Adão inocentemente foi lá e comeu. Inocentemente, vamos ver se Adão estava inocentemente mesmo. Por quê? Olha só. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Tá vendo? Agora vamos ver se Adão estava inocente. Olha só. Antes de Deus formar Eva, Deus falou para Adão. Deus mostrou tudo no jardim do Éden, ensinou tudo a Adão e falou para Adão que não era para comer daquela árvore, do fruto daquela árvore. Deus ordenou que não comesse. Depois que Eva foi feita, que Deus fez Eva da costela de Adão, ela também ficou sabendo porque o próprio Deus falou, Adão falou para ela. Ela sabia, Adão sabia. Quando ela foi, comeu, a serpente fez esse engano para ela, enganou ela e ela foi lá, né? A serpente tentou ela. E ela foi, comeu da fruta, ela levou para o seu marido. E falou, Adão, olha só, eu comi, come também. Agora, eu vou fazer uma coisa para vocês. Adão poderia ter dito assim, não, Eva, eu sei, você sabe, que não podemos comer dessa fruta, nem tocar nessa árvore. Porque Deus ordenou tanto para mim como para você, Eva. Então nós não podemos fazer isso, né? Adão poderia ter dito isso, mas não. Porque Adão sabia. Antes de Eva ser feita, Adão já sabia que não podia comer do fruto, nem tocar na árvore. E Adão não fez nada disso. Adão não disse nada para Eva. Não falou nada para Eva. Que não ia comer, que eles não podiam comer, que Deus tinha ordenado para não comer. Ele só pegou a fruta e comeu. Ou seja, ele desobedeceu também a Deus. Então ele não estava inocente. Ele sabia. Agora, ele poderia não ter feito, mas fez. É o que acontece hoje em dia também. A pessoa sabe, tem consciência que não pode fazer aquilo, que não pode fazer tal coisa, porque não vai dar certo, porque pode vir a morte, né? O pecado, o salário do pecado é a morte. Todo mundo sabe, né? O salário do pecado é a morte.
Porque vai que a mãe chega pro filho e diz, filho, não faz isso. Meu filho, você não está vendo que isso aí não vai dar certo? Não vai dar certo. Isso aí pode alguém chegar e brigar com você, matar você, eu levar você para outro lugar. Pode ser um caminho sem volta, alguma coisa, sabe? Mas o filho está consciente que isso tudo pode acontecer. Mas vai e faz. A pessoa vai lá e faz. Não é só o filho, o marido também. Qualquer um, gente. Tá? Então não é inocente. Está sabendo da verdade. Né? Mas quer desobedecer. Mas quer sentir. Quer pecar. E o salário do pecado é a morte. Tá? Então, Deus sabia como ele ia todos os dias à tardinha conversar com Adão lá no Jardim do Éden. Conversar sobre os animais, sobre tudo. Dois amigos, né? Era Adão, filho de Deus e tudo. Que coisa maravilhosa, que coisa mais bonita. Todo dia à tardinha, Deus estava lá com ele. Só que nesse dia que Adão e Eva comeram, desobedeceram a Deus, Deus sabia, ou você acha que ele não sabia? Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabia de todas as coisas. Deus sabia que Adão tinha caído, Deus sabia que Eva tinha caído. E Deus chegou lá. Deus foi para o jardim e ficou na porta, chamando Adão. Ele sabia onde Adão estava, mas Eva. Porque assim que eles desobedeceram a Deus, eles se viram que estavam nus. E ficaram com vergonha e se esconderam quando ouviram a voz do Senhor. Adão, onde estás? Jesus perguntando, Deus perguntando, Adão, onde você está? Mas ele sabia, Deus sabia onde ele estava. Só que Deus queria que Adão aparecesse e fosse até Jesus, até Deus. Porque é assim, trazendo para o dia de hoje. Quando você peca, você foi quem quebrou o relacionamento com Deus. Adão quebrou o relacionamento com Deus. O relacionamento estava indo muito bem, mas Adão, por causa do pecado, da desobediência, ele quebrou o relacionamento com Deus. E quebrando o relacionamento com Deus, é o filho quem tem que correr atrás do pai. Você lembra da história do filho pródigo? O filho saiu de casa com rebeldia, o pai não foi atrás dele, o pai ficou esperando na porta. Quando o filho quebrou a cara lá, viu que tinha feito coisas erradas, que não era para ter feito o que fez, se arrependeu, ele foi que voltou. No tempo de Adão também foi assim. Deus chegou e ficou chamando Adão da porta do jardim. Adão quem tinha que sair de onde ele estava do esconderijo e vir até Deus. Deus podia ter falado para Adão assim, olha Adão, já que você fez isso, eu sou poderoso. Eu posso te matar aqui agora, desfazer você e Eva, e fazer outro Adão, e fazer outra Eva. Deus poderia ter feito isso, mas Deus é amor. Deus quis consertar. Deus não matou Adão nem Eva. Deus quis consertar. Quando ele perguntou para Adão, Adão, o que foi que você fez, Adão? Você comeu da fruta que eu falei que não era para comer. O que foi que Adão disse? A mulher que tu me deste me fez comer da fruta. Ele colocou a culpa na Eva. Deus foi e falou para Eva, o que fizeste, mulher? Né? Que ela tinha feito. Estou resumindo, gente. A Eva disse, a serpente me enganou. Ou seja, ninguém assumiu a culpa. Né? Porque eles sabiam da verdade. Eles sabiam que Deus tinha ordenado para não comer da fruta. Mas eles comeram, eles desobedeceram. Mais uma vez eu quero dizer para você que o comer do fruto não é simbólico, né? Na realidade, é a desobediência. O que levou Adão e Eva a pecar foi a desobediência, que não deveria ter desobedecido a Deus, como eu não posso desobedecer, como todos não devemos desobedecer a Deus, porque é pecado, e o salário do pecado é a morte. Sim, mas voltando, Deus não matou Eva nem Adão.
Deus quis consertar e consertou. Deus virou para a serpente e disse, olha, a partir de agora, né, a mulher pisará na tua cabeça, ferirá a tua cabeça. Né? A mulher pisará na tua cabeça. Que a serpente ia andar se rastejando, comendo o pó da terra. E Adão, ele ia comer do próprio suor. Porque se Adão não tivesse feito isso, não tivesse pecado mais Eva, a gente estava de boa, né? Não precisava nem trabalhar no sol quente para poder comer, né? Para comer, ganhar o pão de cada dia. Foi a partir daí que Adão começou a trabalhar para poder comer, ganhar o sustento, seu próprio pão, plantando, arando no sol quente. Só que Deus consertou. E Deus falou olha, da mulher, falou para a mulher também, que a mulher ia sentir dores, ia ter filhos, ia sentir dores de parto. Por isso que a mulher sente muitas dores quando vai ter um bebê. Porque foi Deus que falou para Eva. Por causa do pecado, da desobediência de Eva. Ela ia ter filhos. E cada filho que ela tivesse, ela ia sentir dores, muitas dores. Mas Deus falou também que da mulher, da semente da mulher, ia nascer que ia esmagar a cabeça da serpente. E você quer saber quem é? O segundo Adão. Jesus de Nazaré. Que nasceu do ventre de Maria, a nossa irmã Maria, uma mulher muito respeitada, né? Respeito muito Maria, que ela é mãe do Senhor Jesus. Não existe mulher como ela, nunca existiu e nem vai existir. Né? Então, Deus escolheu Maria, uma virgem. Ela nunca tinha conhecido homem. Era obediente aos pais. Era uma moça diferente das outras. E Deus viu graça em Maria. E Maria concebeu do Espírito Santo o nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bonito, né? Isso. E Jesus, o segundo Adão, morreu na cruz para nos livrar do pecado. Agora você vê, o primeiro Adão, ele pecou. E por causa do pecado de Adão, todos nós pecamos. Todos nós estávamos, deixa eu te falar, sujeitos a morrer no pecado. Se dependesse só do primeiro Adão, todo mundo ia morrer no pecado. Mas veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Deus nos ama tanto que consertou. Deu o segundo Adão, seu filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para nos libertar do pecado que o primeiro Adão deixou para nós. Jesus nos livrou. Jesus deu a sua vida, doou a sua vida na cruz, morte de cruz. Ele nos resgatou, nos comprou com o seu sangue. Não é brinquedo não, gente. Não é pouca coisa, não é muita coisa. Ele morreu inocentemente naquela cruz do Calvário, foi cuspido, chicoteado, apanhou demais, arrancado lapa de couro, de carne, vinha com carne. Aqueles chicotes com os bicos assim, ó, de osso, pontas de osso. Traspassaram uma coroa na cabeça dele, que tinha, cada espinho daquela coroa tinha 12 centímetros. Gente, imagina, entrando na testa, na cabeça do Senhor. E ele inocente. Ele deu a sua vida por mim e por todos nós, para nos livrar do pecado que Adão cometeu lá no início. O primeiro Adão. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, nos livrou do pecado, morreu por nós,
E o que a gente faz hoje? Continua pecando, continua desobedecendo a Deus. A gente continua fazendo o que Deus não quer. A gente continua desobedecendo os nossos pais, os nossos avós. E principalmente a Deus. Porque quando você desobedece o seu pai dentro da sua casa e a sua mãe, você também já pecou contra Deus. E tudo que Deus quer que você faça de bom, você não faz, mas vai fazer o que tudo que é de errado, que leva à morte. Eu até fiz um vídeo um dia desse falando assim que para ir para o céu é tudo de graça, é tudo bom. Deus deu seu Filho unigênito de graça, Jesus morreu de graça, a salvação é de graça. Para ir para a igreja de graça, para a gente ler a Bíblia de graça, para você aprender sobre a palavra de Deus é de graça. E a pessoa escolhe caminhar com o diabo. Usar droga que você tem que comprar, que pagar para usar droga. Para se prostituir você tem que pagar. Para ir para o cabaré você tem que pagar. Para ir para uma festa você tem que pagar o ingresso. Para tudo de errado, para fumar um cigarro você tem que pagar. Para beber a cachaça, a bebida, a cerveja você tem que pagar. E a pessoa prefere fazer tudo isso para ir para o inferno, desobedecendo a Deus, do que andar com Cristo. É uma coisa que não dá para entender, sabe? Não encaixa na mente da pessoa direito. Meu Deus. É que nem Adão. Adão sabia de toda a verdade. Eva sabia de toda a verdade. Que não era para mexer naquela fruta, não era para comer daquele fruto. Não era nem para tocar na árvore. Mas eles desobedeceram. E apesar de Jesus Cristo, segundo Adão, ter morrido na cruz por nós para nos libertar do pecado, para a gente não estar condenado no pecado, a gente continua pecando. Não está nem aí com nada, continua pecando. Mas Deus é bom. Deus é bom que se a pessoa se arrepender verdadeiramente, sem mentira, se arrepender e buscar Ele, Ele perdoa. Assim como o pai do filho pródigo perdoou ele. Olha, o pai do filho pródigo ficou esperando, ele não correu atrás do filho, não. O filho teve que vir até o pai. Adão teve que ir se apresentar até Deus. Porque quando a gente peca, é a gente que tem que procurar Deus. Não é Deus que tem que bajular a gente, atrás da gente, adular. Oh, me aceita, vai. Me pede perdão, se arrepende, vai. Não. Somos nós que pecamos, que temos que buscar o Senhor. Somos nós que pecamos, que temos que ir atrás de Deus. Deus vai ficar lá no lugar, lá na porta esperando a nossa decisão, a nossa atitude. Para a gente ir, a gente indo atrás do Senhor. Buscar o Senhor, Ele nos aceita, Ele nos perdoa, apaga o nosso nome lá do livro do pecado e coloca o nosso nome no livro da vida. E se a gente continuar fazendo a vontade de Deus, obedecendo, a gente vai ter a salvação. O filho pródigo, quando ele voltou, ele se ajoelhou, começou a se ajoelhar no meio do caminho. Pai, me perdoa. Me perdoa. Não sou digno de ser chamado mais teu filho. Eu pequei contra ti. E o que foi que o pai fez? Esperou, o pai foi e alcançou, abraçou ele. Colocou anel de honra no dedo do filho, roupas limpas, sandália nos pés. Fez festa, porque só há uma parte na Bíblia, uma vez que fala na Bíblia de festa. Que há festa no céu. É quando um pecador se arrepende, é quando a pessoa se arrepende de ter pecado, pede perdão a Deus, busca o Senhor, volta para os braços do Senhor. Aí sim vai ter uma festa no céu. Todos os anjos vão fazer festa alegre. Muito felizes, alegre mesmo, porque aquela alma se arrependeu e voltou para Jesus. Porque Deus, Jesus, não quer ver nenhuma pessoa no inferno, não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém vá para o inferno. Ele fica triste quando sabe que uma alma morreu sem Cristo. Porque quando ele foi para o céu, ele foi fazer morada para todos nós. Para todos nós, porque ele não quer que nenhum se perca. Então a salvação é individual.
Se você quer mesmo a salvação, você tem que buscar Jesus. Você não tem que importar com o marido, com o pai, com o filho, com a mãe, com ninguém, com o vizinho, com ninguém. Porque é individual. Quando a criança ainda é pequena, inocente, não sabe de nada, que você tem que ir e levar, tudo bem. Mas quando a pessoa já é adulto, já tem entendimento, está fazendo por quê? Quer que nem Adão e Eva fez? Você ora, entrega nas mãos do Senhor. Apesar da frustração, sabe? Daquela dor, aquela agonia que nós, mãe, vó, sentimos. Quando a gente vê os filhos da gente fazer o que é errado e a gente não pode fazer nada. Que a gente não pode abrir a cabeça deles e colocar o que é certo. O que a gente faz? A gente ora e entrega a Deus. Entrega a Deus. Deus sabe como fazer. Eu não sei, ninguém sabe, é só Deus. Então o que a gente tem que fazer? Pedir perdão dos pecados, se arrepender e nos entregar a Deus. Voltar para o Senhor, correr atrás do Senhor. E Deus perdoa. Deus é grande em perdoar, Ele é misericordioso. Glória a Deus, aleluia. Então é esta palavra que eu quero deixar para você agora aqui nesse vídeo, tá bom? Agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço por você estar ouvindo. Você que vai ouvir mais tarde, depois que eu colocar nas redes sociais para você ouvir esta palavra. Em nome de Jesus. Tá? E é isso. Nessa tarde de terça-feira, eu desejo uma ótima tarde a cada um de vocês. Medita nesta palavra. Em nome de Jesus. Tá? Um abraço. Fica na paz do Senhor. Tá? Amo você em Cristo Jesus. Tchau e até o próximo vídeo.